Graça e paz, irmãos. Foi 10 para as 11 que Flávio falou? Foi 10 para as 11? Foi? Então passou do horário. Paz, meu irmão. Irmãos, a gente quer pedir por gentileza que os amados e amadas retornem para seus lugares. E a gente vai dar início agora à segunda reunião, que é a ministração da palavra. Amém? Aí, aqueles irmãos que estão lá fora ainda, ou que estão circulando aqui pelo subsolo, a gente pede que retorne, por favor. E a gente vai dar início aqui à ministração com a ajuda dele mesmo. Amém? E eu quero abrir com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 3. Enquanto você abre, é 3:7. Enquanto você abre, a gente vai ter mais uma palavra de oração. Amém? Te bendizemos, Senhor, por estarmos na Tua presença, pelo Senhor ter aberto nossos olhos e nos alcançar com o Teu Evangelho, com a Tua luz, com a Tua palavra. Éramos perdidos nesse mundo, mas o Senhor nos achou. Louvado seja o Teu nome. Mais uma vez, nos recomendamos a Ti mesmo, pedindo que o Senhor venha nos edificar nessa manhã na Tua palavra. Desfaça toda a obra das trevas, todo levante do inimigo, também toda a agitação natural da nossa alma. O Senhor aquiete em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a estar na Tua presença como Maria, que é dada aos pés do Senhor, a ouvir-te os ensinamentos. Em nome de Jesus, toda perturbação o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. E seja Deus, tanto com quem fala como quem ouve, porque todos nós dependemos de Ti e todos nós precisamos ouvir a Tua voz. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu abri em Apocalipse capítulo 3. Nós não estamos mudando de assunto, não. Nós começamos há mais ou menos 3 domingos falar sobre o reinado de Josafá em 2 Crônicas capítulo 17. Mas por que nós estamos hoje abrindo a Bíblia em Apocalipse? Porque lá em 2 Crônicas, como nós falamos, o Senhor deixou registrado pelo seu Santo Espírito, Ele deixou registrado os feitos importantes de cada reino, de cada rei, para que servisse de ensino, de direção, de lição para nós. E lá no reinado de Josafá, nós lemos, os irmãos são lembrados, no capítulo 17 lá de 2 Crônicas, no verso 7, é dito que uma das coisas que o Senhor direcionou aquele rei a fazer foi pegar alguns de seus príncipes, alguns levitas e alguns sacerdotes, e fez com que essas pessoas saíssem por todo o reino de Judá, por todas as cidades de Judá, fazendo o quê? Lembrei, hein? Mais alto. Ensinando a lei. Colocaram a Torá debaixo do braço e percorreram as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor. E nós lemos que o primeiro rei de Judá, quando o reino se dividiu, o filho de Salomão, Roboão, a Bíblia diz lá no capítulo 12, antes do 17 ali, em 2 Crônicas, a Bíblia diz que quando Roboão se fortaleceu e consolidou seu reino, ele abandonou a lei do Senhor. E não somente ele, mas todo o Israel. Então veja, ali na época de Josafá, era uma época de apostasia, abandono das Escrituras, abandono da palavra de Deus, igualzinho a hoje.
Por isso que o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aconteceu lá e acontece hoje também. O próprio povo de Deus abandonando as Escrituras, abandonando a palavra de Deus, substituindo por suas tradições, substituindo por aquilo que eu acho que é bom. Eu acho que é mais conveniente fazer assim. E aí nós substituímos a palavra de Deus por aquilo que a gente acha. Então o Espírito Santo incentivou, inspirou aquele rei a fazer assim, vamos ensinar a lei do Senhor para todo o povo. E foi feito. Então, irmãos, isso é uma grande lição, é um grande incentivo para nós. E a partir da semana passada, por causa dessa palavra lá de Josafá, de 2 Crônicas 17:7, nós começamos a falar entre nós sobre aquilo que nós cremos. Nós precisamos constantemente estar ensinando para nós mesmos aquilo que nós cremos. Por que nos reunimos assim? Porque somos, em alguns, não sei, em muitos, em alguns aspectos diferentes dos outros grupos de crentes que você encontra aí pela cidade. Por que nós nos reunimos? Por que nos reunimos assim? Por que a gente chega? Por que você chega na reunião aqui e aí fora não tem um nome assim? Igreja não tem esse nome. Qual é o nome da igreja de vocês? Então nós precisamos estarmos claros sobre aquilo que o Senhor tem feito, sobre aquilo que o Senhor tem revelado para nós, porque essa é a nossa fé. Repito, falei a semana passada, repito hoje, não é que esse seja o ponto mais importante da nossa fé. O ponto mais importante da nossa fé é Cristo Jesus. O fundamento, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. Então, nós não estamos dizendo aqui que a forma que nos reunimos é a coisa mais importante que nós temos. De jeito nenhum, Deus nos guarde. A base da nossa comunhão de uns para com os outros e com os nossos irmãos em Cristo que não reúnem aqui é Cristo. Nós temos comunhão com os irmãos, sabe por quê? Porque eles têm Cristo e nós também. Essa é a base, não perca isso de vista, não despreze essa palavra, sabe por quê? Porque se a nossa base de comunhão com os irmãos, com o restante da igreja, fosse aquilo que nós cremos, então nós só íamos ter comunhão com irmãos que reunissem da mesma forma que nós nos reunimos. Seria uma divisão, é ou não é? Seria uma divisão. Mas não, a nossa base de comunhão, o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. Então, irmão, você tem Cristo? Amém. Eu também. Somos há um só corpo, há somente uma igreja, e dela fazem parte todos aqueles que nasceram de novo, foram batizados pelo Espírito Santo para dentro desse corpo. Temos o prazer de proclamar a palavra de Deus, que essa é a palavra de Deus. Agora, nós precisamos sim entender por que nos reunimos assim, porque é parte do mover do Senhor nessa terra. Deus tem um mover, Deus tem um trabalho que Ele está realizando, e não é só salvar as almas. Salvar as almas é o início do trabalho, mas Deus tem um mover, Ele tem uma obra que Ele está desenvolvendo na terra. E por isso que Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nosso Senhor é homem que trabalha. Então, a partir da semana passada, por causa dessa palavra aí de Josafá, 17:7 de 2 Crônicas, nós começamos a falar sobre aquilo que nós cremos. Por que a gente reúne assim? Porque nós somos em alguns aspectos diferentes dos irmãos que você encontra aí fora. Vocês não são como a Assembleia de Deus, como os batistas, como os presbiterianos. Por quê? Qual a diferença? Então, irmãos, Apocalipse 3, leia aí comigo, verso 7, e depois a gente continua falando sobre o contexto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará,
e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Preste bem atenção no final do versículo 8. Que tens pouca força, entretanto, duas coisas. A primeira, não escutei não. Cadê o feijão que comeu hoje de manhã? Guardaste a minha palavra. Não comeu feijão não? Tomou café? Guardaste a minha palavra. Segunda, e não negaste o meu nome. Irmãos, nós falamos, eu não sei se você prestou atenção na semana passada, mas esse é um assunto que nós batemos entre nós, e eu queria que você prestasse muita atenção a isso. Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas que você encontra aí, elas são profecias. Apocalipse 2, aliás, o livro de Apocalipse é um livro de profecia, de acontecimentos futuros. João estava lá em Pátimos, exilado, e o Senhor revelou a ele o que ia acontecer a partir dali. Quando João morre, é final do primeiro século, ano 90 e alguma coisa, quase 100 anos depois que o nosso Senhor partiu. Então o Senhor mostrou para João, além de várias outras coisas, claro, nessas 7 cartas, ele mostrou para João, e João deixou escrito para que nós também soubéssemos do que ia acontecer com a igreja depois da partida de João. Então, quando você lê as 7 cartas, repita aí comigo. A primeira, Éfeso. Segunda, abra a Bíblia aí. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Quinta, Sardes. Sexta, essa que nós lemos. E a sétima, Laodiceia. O Espírito Santo, se você não compreende isso agora, guarde no coração. Mas muitos irmãos, nós compreendem esse assunto, porque o Senhor tem nos revelado e nós batemos nesse assunto. Por quê? Porque precisamos estar claros sobre o que Deus está fazendo. Senão não tem sentido. Eu posso estar aqui entre os irmãos e posso me reunir na igreja católica. Se eu não entender que o que Deus está fazendo é um mover no meio do seu povo, tanto faz, eu sou nascido de novo, eu volto para a igreja católica, eu me reúno numa denominação protestante, tanto faz. Mas se eu tiver clareza, não. Então o que acontece? Nós falamos a semana passada, fizemos um resumo dessas 7 cartas, não chegamos até o final não, mas nós falamos principalmente o quê? Que o Espírito Santo ali mostrou o que aconteceu com o povo de Deus, e cada carta indica um período. Então vou ter que falar rápido para poder contextualizar. Quando o Senhor manda escrever a carta a Éfeso, ele está se referindo à igreja no final do primeiro século. A palavra Éfeso significa desejável. A igreja ainda estava num estado desejável diante do Senhor. Porém, começou ali a decadência. Tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Aí vem o segundo período, que é a segunda carta. O tempo avança. É Esmirna. É sofrimento, é mirra. É o período de perseguição da igreja. Deus envia a perseguição através dos imperadores romanos, mas a igreja fica firme, e aquilo ali foi uma forma de acordar a igreja, porque debaixo de perseguição a gente não fica distraído. Eu estava vendo um testemunho de um irmão que ele mora no Egito. O Egito é um dos países que perseguem o evangelho, está naquela lista de classificação da Portas Abertas. O Egito nem é um dos países que mais perseguem, nem é um. O negócio fica feio com Coreia do Norte, é com o Irã, o Egito nem é, mas ele vive debaixo de perseguição. Ele falou assim:
O bom de você viver num país que é hostil ao Evangelho é que você sempre está alerta. Porque você pega um ônibus, você sabe que você pode ser hostilizado porque você é cristão. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você pode perder aquela vaga porque você é cristão. Então a pessoa, o irmão, a irmã, fica sempre alerta, é por causa da perseguição. É o que aconteceu aqui no período de Esmirna. Aí, irmãos, a fase seguinte, a gente tem que andar mais rápido, é a terceira carta, é Pérgamo. Pérgamo significa casamento. O Senhor mostrou a João que o seu povo ia se unir com o mundo, ia casar com o mundo. Não existe casamento entre a luz e as trevas. Mas aconteceu que o povo de Deus se misturou com o Império Romano. Por isso que Pérgamo é casamento, naquele período ali em que supostamente o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Teodósio, outro imperador. Então houve ali um decreto em todo o Império Romano dizendo que a partir dali o cristianismo seria a religião oficial do império. Então os cristãos que eram perseguidos passam a ser agora livres. Agora o Império Romano é cristão. Só que esse acontecimento foi totalmente negativo, porque não se torna cristão porque o governo diz que eu sou cristão. Se torna cristão pelo novo nascimento. Quando eu e você recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente se entrega a Ele, aí a Bíblia diz que o nosso espírito é regenerado. Ali eu me tornei um cristão. Não porque o governo disse, agora todo mundo que é romano é cristão. Não existe isso. Então o que aconteceu? Naquela fase ali, ano 300 mais ou menos, naquela fase ali, uma enxurrada de pessoas que não eram nascidas de novo se misturaram com a igreja. Passaram a ter cargos de liderança no meio do povo de Deus e não eram nem nascidos de novo. Então ali aconteceu um casamento nefasto. Você tinha ali o povo de Deus, nossos irmãos e irmãs, misturados com gente incrédula, gente do governo, gente que não tinha, como Paulo diz em 1 aos Coríntios capítulo 6, gente que não tinha nenhuma aceitação na igreja, passou a ser considerado como parte da igreja. Casamento. Aí a fase seguinte, quando o tempo avança, é a quarta carta, né? A quarta carta é Tiatira. Tiatira, sacrifício de incenso. O que acontece na fase seguinte a Pérgamo é que surge o catolicismo romano. E está gravado aí, irmãos, a gente fala, e se aqui tiver pessoas nessa manhã que são católicas, pode ficar à vontade, que nós não vamos ofender aqui o catolicismo não. Agora a gente vai pregar a palavra de Deus. Se tiver irmãos aqui que não reúnem conosco e reúnem nas denominações, pode ficar à vontade, somos um, Jesus é o Senhor, ninguém aqui está falando mal das denominações não, Deus nos guarde. Agora a palavra que nós cremos, é isso que a gente está pregando. Ano 600 da nossa era, surge o catolicismo romano. Quando você vai conversar com um católico, ele vai dizer assim, a igreja católica começou com os 12 apóstolos. É porque ensinaram isso para ele, mas não é verdade. Quem começou com os 12 apóstolos foi a igreja, o corpo de Cristo. O catolicismo romano é parte, é continuidade dessa fusão que aconteceu do povo de Deus com o Império Romano lá na fase de Pérgamo, esse casamento. Então por isso que eu perguntei aos irmãos, vou perguntar de novo, como é o nome completo da igreja católica? Diga aí para mim. Igreja Católica Apostólica Romana. Está vendo? O Romana associa diretamente eles ao Império Romano, que de fato nasceu lá. Quem é o chefe da igreja católica? Não é o Papa? Onde está o Papa? No Vaticano. Onde está o Vaticano? Lá na Itália, em Roma. O chefe. Então surgiu o catolicismo romano na fase de Tiatira. E qual é a palavra que o Senhor tem para os católicos ali naquela carta?
Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, como é o nome dela? Jezabel, não somente ensine, como também seduza os meus servos. Está vendo? Tem servos de Deus no catolicismo romano, mas eles estão sendo seduzidos, estão recebendo o ensinamento dessa mulher que, olha como a Bíblia é interessante, que a si mesma se declara profetisa, ou seja, ela tomou essa autoridade para ela, falou assim: eu sou a profetisa, eu dou o ensinamento aqui. Está vendo? É o que o Vaticano faz. Novamente eu digo, não estamos ofendendo os católicos, mas observe, se você for conversar com um católico, como em várias oportunidades a gente já viu, é assim, a Bíblia fala, a Bíblia é a palavra de Deus, mas se o Papa falar, também é considerado como uma palavra de Deus. Eu vi um vídeo no Instagram recentemente, onde um bispo católico fala assim: no momento em que uma pessoa vai ler a Bíblia para saber se aquilo que o padre pregou está na Bíblia, ela já se tornou protestante. Porque nós não podemos questionar a autoridade da igreja. Ó como Jezabel fica forte, está vendo? A igreja que ele fala é Jezabel, é o Vaticano. Porque, aí ele falou o maior absurdo da vida dele: porque a Bíblia nasceu da igreja. E aí ele citou até uma frase de, salvo engano, de Tomás de Aquino: eu creio na Bíblia porque a igreja me disse para eu crer. Então, nas palavras desse bispo, ele está dizendo, nas entrelinhas, que a igreja, aquilo que ele considera como igreja, é maior do que a Bíblia. Olha a que ponto chegamos. Catolicismo romano. É por isso que não estamos lá no catolicismo romano. Também não estamos nas denominações. Não nos consideramos uma denominação protestante, não. Amamos nossos irmãos, mas também não é esse o caminho que o Senhor tem nos mostrado para seguir. A fase seguinte, qual é a quinta carta? Sardes, remanescente. A Igreja Católica surgiu mais ou menos no ano 600. 1000 anos depois, é por isso que alguns irmãos chamam os 1000 anos de trevas da Igreja Católica. 1000 anos depois, ano 1600, o Senhor reagiu. Está na história isso. Está profetizado aqui, mas está na história isso. O Senhor reagiu a todas aquelas trevas que foram ensinadas por Jezabel. E ele levantou Lutero e outros irmãos para fazerem a reforma protestante. 1000 anos depois, ano 1600. Então, aqueles irmãos reagiram, aqueles irmãos voltaram para a palavra, descobriram que a salvação não é pelas obras, é pela fé. E o Senhor, através deles, fez uma revolução ali que até hoje tem efeitos. Então, a reforma protestante foi uma obra de Deus. A gente não deixa de reconhecer isso, não. Deus reagiu naquele tempo ali, diante de tantas trevas, e levantou aqueles irmãos para dizerem não àquela situação. E por conta disso, você sabe, eu sei, teve aquele rebuliço no meio do catolicismo, e eles saíram do catolicismo e fundaram as denominações protestantes, que você tem o quê? As chamadas igrejas estatais. É até feio falar isso, misturar um nome tão precioso como é o nome igreja ao Estado. Igreja é igreja, irmão. Igreja é única. Não tem nada na terra igual à igreja. A igreja é a igreja, é o corpo de Cristo. Mas os irmãos acharam de fazer as chamadas igrejas estatais. Então a Alemanha
ganhou uma igreja, entre aspas. A Inglaterra ganhou uma igreja. A Suíça e por aí vai. A rainha da Inglaterra faleceu, não foi? Um dia desse aí, Elizabeth. A rainha da Inglaterra e agora o rei, eles são considerados como chefes da igreja anglicana, porque a igreja lá é misturada com o Estado. A igreja não, a denominação, que a igreja é igreja. Então, irmãos, o Senhor denuncia na carta de Sardes, ele sempre vai dizer assim, ó, conheça as tuas obras, ele sempre elogia, Deus é bom, Deus é o maior incentivador que existe. Conheça as tuas obras, tua perseverança, ó, ele dá aquele incentivo, como diz assim, ó, se você ficasse só nisso, era uma bênção, mas, aí ele fala assim, ó, você tem nome de que vive, mas você está morto. É o que aconteceu com o cristianismo. É o que, quando a gente se refere quando a gente cita esse termo cristianismo, a gente está se referindo ao catolicismo romano e às denominações protestantes. Então, o Senhor está dizendo, ó, você tem aparência, mas não tem realidade. Não tem. E por isso, o povo de Deus foi repartido. O povo de Deus foi seccionado em milhares de denominações. Irmãos, em 1988, tinha gente aqui que não era nascido ainda. Em 1988, nós estávamos na primeira conferência lá em Contagem, Minas Gerais. Eu tinha 17 anos. E nós escutamos nosso irmão Delcio falar assim, ó, irmãos, a confusão hoje do cristianismo é tão grande que nós às vezes precisamos dar desconto àquela pessoa que ouve o evangelho e ela não quer se converter, porque ela olha e diz assim, eu vou para onde? Entre aspas, para que igreja eu vou? Tem batista, tem assembleia, tem presbiteriano, tem universal, tem tatatá, BBB, papapá, e cada uma se arroga uma autoridade, um pertencimento, uma pregação que se diz verdadeira. Cada uma, imagine isso, milhares na cabeça de uma pessoa que quer servir ao Senhor, mas não sabe. Eu me converti, irmão, numa denominação, muitos aqui também. E uma das coisas que eu louvo ao Senhor, depois que eu conheci essa visão que o Senhor tem nos dado, é que no momento em que eu ouvi o evangelho, meu irmão pregou o evangelho para mim, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor abriu meus olhos e eu me converti lá numa denominação. No momento em que eu ouvi o evangelho, graças a Deus que não me passou essa pergunta pela mente, porque eu poderia ter ficado confuso. Vem cá, eu estou ouvindo o evangelho, mas por que eu tenho que ir para a sua igreja e não para aquela? Acontece, muita gente está no meio dessa confusão. Isso é Sardes, obra de Deus, a reforma protestante, obra de Deus. Mas o problema, irmãos, é o seguinte, ó, às vezes a obra começa com Deus, mas o homem diz assim, pronto, Senhor, agora que o Senhor já começou, pode deixar comigo agora. Aí ele toma a rédea, toma o timão do barco da mão de Deus. Aí sabe o que o Senhor faz? Se afasta. Ó, agora a obra é de vocês. E se afasta. Esse é o problema da reforma protestante. Produziu inúmeras denominações, dividiu o povo de Deus, 3 milhões, que não, eu tenho certeza que não se sabe o número de denominações protestantes que existem no mundo, eu tenho certeza disso, é para medir. Uma vez um irmão falou assim, lá no bairro, irmão, você passa assim, tem aquela rua principal, aí tem várias portinhas, cada portinha é uma denominação.
Isso é o que a reforma protestante produziu. Eu não sei se para você essa palavra chega dessa maneira, mas a gente quer dizer com todas as letras, irmão. Quando a gente fala isso, sabe o que ele está falando? Que os homens bagunçaram a obra de Deus. É isso que a gente está falando. É que Deus tem um plano, Deus tem um modelo, Deus tem uma planta, e a gente chegou e falou assim: não, Senhor, a gente vai construir como a gente acha que é interessante. É isso que nós fizemos. É dessa forma. Por isso que esse assunto é tão sério e foi profetizado nessas cartas de Apocalipse. Aí, irmãos, por que nós não estamos nem no catolicismo romano e nem nas denominações protestantes? Por causa da carta que a gente acabou de ler. Filadélfia. O Senhor, na história, está escrito isso. Agora, essa daqui talvez você não encontre. A reforma protestante, eu aprendi nos livros do ginásio, na minha época, tá? Tá nos livros. Essa aqui que eu vou te contar, não tá na mídia, não tá nos livros didáticos, não. Essa você tem que ouvir os irmãos, para você saber dessa outra parte da história. Mais ou menos. É difícil falar de datas, né? Porque quando você fala de datas, você pode deixar algum período ou alguém de fora. Então, a gente fala assim com toda a humildade. A partir da história que nós conhecemos, se houve irmãos antes, amém, o galardão deles está guardado diante do Senhor. Mas a partir do século XIX, o Senhor começou a mover ali no Reino Unido, irmãos e irmãs insatisfeitos com o cristianismo, com o testemunho do cristianismo, o que a reforma protestante tinha produzido. Os irmãos, Deus começou a despertar o espírito dos irmãos para eles verem que aquilo estava em contradição com a palavra de Deus. Deus não planejou a igreja assim. E o Senhor começou a revelar para esses irmãos, na palavra, qual era a sua planta, qual era o seu modelo, como ele queria, como ele pensou a edificação da igreja. Então, esses irmãos começaram a largar suas denominações, largaram a igreja anglicana, largaram seus títulos. Eles eram reverendos, eram bispos, eram pastores. Eles falaram: não, isso aqui está tudo fora. A gente vai agora se reunir unicamente debaixo do nome do Senhor Jesus e guardando a sua palavra. É por isso que nós lemos aqui a carta seguinte. É o mover de Deus na fase seguinte, depois da reforma protestante, depois de Sardes, é Filadélfia. Deus começa a chamar irmãos em todo o mundo para virem se reunir na simplicidade da palavra de Deus e tendo acima deles somente o nome do Senhor, só. E começou um mover maravilhoso, e Deus começou a revelar a palavra, abrir a palavra para eles. Eles começaram a ver verdades restauradas que tinham sido enterradas, tinham sido substituídas, tinham sido mudadas pelo catolicismo e pelo protestantismo. E esses irmãos começaram a se reunir, eles começaram a entender pela Bíblia que na cidade não tem 3.500 igrejas, não, tem uma igreja só. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, era uma igreja só que tinha em Corinto. Por isso ele podia escrever a carta à igreja aos Coríntios, porque lá tinha um presbitério, tinha um grupo de irmãos, não tinha 3.500 não. Então esses irmãos começaram a entender essas verdades e começaram a reunir dessa forma. É o que acontece na fase seguinte, é Filadélfia. Por que Filadélfia? Filadélfia, irmãos, o nome significa amor fraternal. Agora esses irmãos passaram a se reunir só
intenção, na ênfase de que nós somos irmãos e nós amamos uns aos outros. Não temos títulos para nos dividir, não temos doutrinas para nos dividir. Aqui o Senhor quer que a gente dê um testemunho do seu nome e da sua palavra. E, irmãos, começou um mover no mundo inteiro. E outra, não foi um mover organizado. Hoje existem as convenções. A igreja não está debaixo de convenção. Não tinha convenção lá em Atos. Cada igreja era uma igreja na sua cidade. E ali eles viviam em comunhão, eles cresciam, eles se ajudavam, eles pregavam o evangelho na cidade. Não tinha um órgão, não tinha pastor presidente, não tinha bispado. Não, cada igreja no modelo bíblico, na sua cidade. E não tinha nome não, sabe por quê? Porque a igreja na Bíblia, ela toma o nome da cidade onde ela vive. Então, se eu me converti aqui em Salvador e reúno com os irmãos em Salvador, então eu faço parte da igreja em Salvador, e você também. Mesmo que alguém aí fora diga que você é batista, mesmo que alguém aí fora diga que você é assembleiano, mas segundo a Bíblia, você faz parte da única igreja que está na cidade onde você mora. E Deus começou a restaurar essas verdades. E há um testemunho que diz que quando os irmãos começaram a buscar o Senhor, diz que a palavra, a janela do céu se abriu sobre os irmãos, que eles começaram a estudar as Escrituras e começaram a ver coisa que nunca tinha sido vista. E foi um mover maravilhoso. E eles se amavam, e eles se ajudavam. Essa história está relatada, se você quiser ler, se você não conhece, essa história está relatada no livro A Ortodoxia da Igreja, do irmão Otimani. É um dos livros que tratam disso aqui que a gente está falando. Por que, irmãos, Deus começou a se mover na história? Porque foi uma reação também. Foi uma reação, porque nem o catolicismo romano e nem as denominações protestantes conseguiram trazer de volta o testemunho da igreja, que foi perdido lá desde a fase de Pérgamo, desde aquele casamento. O testemunho da igreja foi perdido. E quando você perde o testemunho da igreja, significa que você começa a colocar outras coisas na frente de Cristo. A igreja não é para fazer propaganda dela mesma. A igreja é para exibir a Cristo. A igreja é para pregar a Cristo. Não tem que ter um nome ali fora para eu poder dizer assim, ó, eu sou cristão, mas eu sou bababá, bababá. Não tem que ter, irmão. Eu não tenho que ter essa coisa assim, eu sou crente, mas eu sou da Universal. Não tem que ter isso, não, irmão. Ou eu sou crente ou eu não sou. Ou eu me converti ou eu não me converti. Não tem meio termo. E não tem sobrenome. Não tem sobrenome. Tem nome. A igreja carrega um nome. O único nome que deve ser carregado, exibido e exaltado. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá, ó, na oração de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmão, por que nome você é conhecido? Eu tive o desprazer uma vez, estava distribuindo folhetos e dei para pessoas incrédulas, mas tinha um irmão, né? Quando a gente encontra um irmão aí fora, é uma festa, que é nosso irmão, faz parte do mesmo corpo. Tem negócio de 3 igrejas, 4, não, uma igreja só. É um corpo só. Se ele nasceu de novo, ele está nesse pão que a gente partiu aqui, ó. Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, é o que a Bíblia diz. Mas esse irmão, eu tive o desprazer de escutar da sua boca, mas é o que ele aprendeu. Ele falou assim: o irmão é crente? Sou. O irmão é batista? Está vendo, irmão? Nós modificamos. Nós pegamos a obra de Deus e dissemos assim, ó: Senhor, era para botar uma sala aqui, mas eu vou fazer uma cozinha. Isso que a gente fez. Então, em reação a essa confusão
que nós fizemos? Deus levantou esses irmãos, e está profetizado lá na carta a Filadélfia, esses irmãos que iam passar a reunir somente debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra, porque as duas coisas mais importantes são guardar a palavra e não negar o nome. Eu não sei se para você é assim. Se não é, não se preocupe, a gente não vai brigar por isso. Mas se você coloca, eu sou cristão, quando você diz assim, eu sou cristão, Tiago diz que nós carregamos um bom nome, é o nome do nosso Senhor. Mas se você disser assim, eu sou cristão, mas eu sou católico, você acabou de colocar um outro nome onde Deus não colocou. E essa questão de nome é séria. Por isso que o Senhor está elogiando a igreja em Filadélfia, porque ela tem pouca força. Está vendo? Por que diz que tem pouca força? Porque esse movimento não ganhou e nem vai ganhar a proporção de um catolicismo romano desse. Não vai. Não vai ser um movimento grande como as denominações. Não, vai ser pouca força mesmo. Você tem pouca força, Filadélfia, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tem irmãos aqui na cidade que não sabem nem que a gente existe. E a gente não está preocupado com isso, não. A gente não quer holofote, a gente não quer publicidade. É por isso que nós falamos aos irmãos, essa visão que o Senhor tem nos dado é preciosa, mas ninguém aqui sai falando dessa visão para poder ensinar aos outros irmãos, não. A gente conhece irmãos no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, temos irmãos na nossa vizinhança, na nossa família, irmãos que não reúnem conosco, mas ninguém fica pregando, eu me reúno assim, eu me reúno assado. Não é para pregar isso, não é para viver, é para viver. Se algum irmão ou irmã, como acontece de vez em quando, o Senhor mesmo move eles para eles nos conhecerem e de alguma maneira aprenderem aquilo que nós temos aprendido, e o Senhor mostra para eles aquilo que mostrou para nós, eles vêm reunir conosco. Mas ninguém chama, ninguém faz questão, ninguém sabe aquele ditado que é até feio falar: pescar no aquário. Não tem essa expressão? Pescar no aquário dos outros. Não, ninguém pesca em aquário, Deus nos guarde. Pelo contrário, irmãos, a gente tem o prazer de saber pelas escrituras que a igreja é uma. Não precisa o irmão estar reunindo aqui conosco para ele servir a Deus, não, de jeito nenhum. Se o Senhor mostrou a ele isso que eu estou falando e ele quiser vir reunir conosco, ele venha, seja bem-vindo, desde que ele não esteja fazendo isso para poder fugir de lá. Porque tem irmãos que fazem isso, viu? A carne, ele está em disciplina, está em pecado, lá onde ele reúne, aí ele quer reunir conosco. Aí sabe o que a gente fala? Tá bom, irmão, você quer reunir? Quer? A gente vai procurar a sua liderança para dizer então que você está vindo reunir conosco, para ficar tudo na luz, para ficar tudo em paz. E se ele estiver em disciplina, está em disciplina lá, cumpre a disciplina aqui. Claro, a igreja não é uma, o corpo não, ele está em pecado lá. Por que quando chega aqui deixou de estar em pecado? Então a gente não anda pregando essa visão, não, a gente louva a Deus. E outra, muito importante, um grande erro da reforma protestante foi os grupos de irmãos passarem a se reunir em torno das verdades da palavra. Grande erro, porque a Bíblia inteira é para a igreja inteira.
Um irmão veio e me perguntou, perdão, está citando esse exemplo, mas não é nada contra especificamente esse grupo de irmãos não. Mas um irmão veio e me perguntou, o irmão acredita no batismo por imersão? Bem assim. Por quê? Porque esse irmão, ele é de uma denominação que enfatiza o batismo por imersão. Então o povo de Deus, esse foi outro erro da reforma protestante, ele passou a se reunir em torno de verdades. Então ali a gente viu que o batismo na Bíblia é por imersão. Então quem somos nós? Batistas. Não, aqui, entre aspas, essa igreja surgiu por causa do derramamento do Espírito Santo ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e foi um mover. Então nós somos o quê? Pentecostais. Está vendo? O povo de Deus, ao invés de ter as Escrituras como sua base, passou a enfatizar essa ou aquela verdade. E aí divide, irmão. Divide, porque se aparecer um presbiteriano que não crê que o batismo é por imersão, fique lá na sua igreja que eu fico na minha. Assim. Se não concordar com a verdade que eu creio, então fique na sua que eu fico na minha. Dividiu o povo de Deus. Então o Senhor precisava reagir a isso. Por isso que a carta seguinte é o período seguinte, é 1000 anos depois. Não, desculpe, 1000 anos depois não. 300 anos depois, mais ou menos. Eu falei errado, não foi? A reforma protestante é século XVI, ano 1500 mais ou menos. 1900, século XIX mais ou menos, 1820, começaram a surgir esses grupos de irmãos ao redor do mundo, com essa visão, querendo reunir na simplicidade, irmão, na simplicidade. A gente parte o pão aqui, ó, porque Jesus mandou que a gente fizesse isso em memória dele. Não precisa enfeitar o que Jesus não enfeitou. Fazer o que ele mandou já é suficiente. Então, pela misericórdia de Deus, nós temos que falar, entre nós a gente fala assim claramente. Tem coisas que eu falo aqui, que nós falamos aqui, que eu não vou dizer para um irmão aí fora. Sabe por quê? Porque vai ofender ele. Se ele tiver naquele pensamento, ele vai dizer assim, então o irmão está achando que a sua igreja é mais certa do que a minha. Está vendo? Está confusão. Então nós não pregamos essa visão, nós vivemos ela, a gente pratica ela, é diferente. E temos comunhão e recebemos todo aquele que Deus recebeu. É a palavra de Deus. Quando a gente parte o pão aqui, ô irmão, posso partir? Pode, irmão. Você é crente? Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você só tem que examinar a si mesmo, é o que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você estiver numa situação de pecado, de disciplina, se você estiver com uma situação não resolvida, não perdoou, não foi perdoado, é melhor você não partir o pão. Não é porque eu estou mandando não, é porque você pode se complicar. Estava acontecendo isso lá em Coríntios 11. Por essa razão é que há muitos fracos e doentes entre vós, e não poucos que dormem. Estava partindo o pão de qualquer jeito, achando que podia se aproximar da mesa do Senhor de qualquer jeito. O Senhor estava mandando primeiro uma fraqueza, para ver se a pessoa se arrependia. Não se arrependia, mandava uma enfermidade. Não se arrependia, morria. Muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. É assim. Deus nos guarde. Mas se não for isso, o irmão pode partir o pão conosco, a irmã? Pode. É a mesa do Senhor, é uma igreja só. Somos unicamente um pão, um só corpo. Não é assim que está escrito? Então pronto. Ah, mas o irmão está numa situação que eu não conheço. É entre ele e Deus. De fato eu não conheço, e Deus não me deu, não nos deu onisciência.
para saber que todo mundo que partiu o pão aí está bem, está em paz. Não tem, irmão. Agora, Deus sabe. Deus sabe. Se partir o pão de maneira inadequada, vai se ver com Deus. Pronto. Deus não é seu Senhor? Então vai se ver com Ele lá. Vai acertar com Ele. Isso aconteceu na história e até hoje Deus tem levantado irmãos e irmãs, não são muitos não, mas tem tirado esses irmãos do cristianismo para virem se reunir na simplicidade da palavra de Deus. É por isso que nós não estamos lá. Não é porque a gente brigou com os irmãos, não. Não é porque a gente é dissidente. Não tem esse termo? Tem. A gente é dissidente, brigou lá e, entre aspas, fundou nossa própria igreja. Deus nos guarde, em nome de Jesus, que até feio fala isso. Porque hoje em dia é o que acontece. Não está satisfeito aqui não? Aí briga, sai e funda outra denominação. É assim. E o povo de Deus, ó, repartido, departamentalizado. O Senhor tem nos mostrado isso, e é assim que nós nos entendemos. Tem irmão que diz assim, ó, irmão, eu não vim para a reunião domingo não, porque eu fui para outra denominação. Uai, se ele foi para outra, então aqui é uma? Não nos entendemos assim. Procuramos, pela misericórdia de Deus, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor, vivendo fraternalmente como irmãos, cuidando uns aos outros. Qual é a nossa maior verdade? É Cristo Jesus. E tudo que Ele tem nos mostrado na palavra, nós praticamos. Tem muita coisa que a gente não pratica ainda, mas estamos aí na caminhada, estamos no processo, porque ninguém chegou ao final do processo. O Senhor ainda está conduzindo a sua igreja toda, todos os seus filhos. Ele ainda está conduzindo a sua igreja nessa terra. Então tem muita falha. Tem irmão que vem reunir conosco e fala assim, irmão, porque eu me maravilhei com os irmãos. A gente fica só escutando, olha, deixa ali, porque realmente eu passei por isso, passo até hoje, me emociono quando falo disso. Louvo ao Senhor, é o que Ele tem nos mostrado. É para se emocionar mesmo, claro. Quando eu estava aí fora, eu me emocionava com o futebol, com a novela. Então hoje eu me emociono com a obra de Deus, o que Ele está fazendo. A emoção é para gastar nisso mesmo. Aí a gente deixa só o irmão falar, porque ele está empolgado, que o Senhor está mostrando a ele aquilo que Ele nos mostrou. Os irmãos amam uns aos outros, glória. Aí a gente fica só escutando. Você fala assim, irmão, a visão que o Senhor tem nos mostrado é preciosa, mas cuidado, porque toda rosa tem espinhos. Cuidado, porque você está, glória a Deus, né? É para a gente se empolgar, é para dizer, Senhor, a gente quer ser fiel à visão que o Senhor tem nos dado, amém. Agora, cuidado, porque a gente não é a igreja da restauração da igreja, não é isso não. Nós somos parte da igreja em Salvador. E como parte da igreja, o Senhor olha assim, você é a igreja, minha igreja, então eu vou lidar com você, meus filhos. Então eu vou trabalhar em vocês. Aí a obra da cruz é quebrantamento. Aí você vai chegar um dia atrasado, beleza, mas chegou o segundo dia atrasado, um irmão, minha irmã, por que você só chega atrasada na reunião? Opa! Aí recebe aquele, rapaz, os irmãos estão reparando o horário que eu chego. Agora por quê? Irmão, porque chegar no horário da reunião é honrar o Senhor. O Senhor marcou com a gente aqui 9 horas hoje. Por que você chegou 9h10? E eu não sabia que os irmãos pegavam no pé assim não. É a obra da cruz, é o quebrantamento, não é a igreja. Deus não está, estou edificando a minha igreja. Deus não está edificando? É assim, edifica moldando o nosso caráter. Ele não deu essa visão preciosa, agora estou na visão da igreja. Meu filho, isso, e com tudo que se envolve.
pagar o preço. Olha, irmão, por que você não vem para a reunião? Por que você fica em casa? O trabalho você não falta. Eu dei aqui o exemplo meu. É bom falar mal, tem que falar da gente, né? Só começa a chover. Ih, rapaz, será que eu vou para a reunião? Gente, se fosse para o trabalho, começou a chover, cadê o guarda-chuva? Na hora. Ninguém deixou de ir para o trabalho porque choveu. Deixou? Não deixou. Agora, para Deus, um irmão entre nós, sabiamente, irmão, falou uma frase de Deus. Guardei aquela frase entre nós aqui, ó, como dizem alguns, um fraquinho aqui entre nós. Ele falou assim, ó, sabe o que é o problema, irmão? É que nós estamos acostumados para Deus, a gente pode dizer não. Para o patrão você não diz, para a escola você não diz, para a família você não diz, mas para Deus você diz. Não vou para a reunião hoje, eu estou cansado. Eu quero ver você ligar para o trabalho. Ô, meu patrão, eu não vou hoje não, que eu estou cansado, viu? Olha, a noite foi horrível, eu não vou hoje não. Tá bom, não venha não. O ponto está lá cortado. Recebe o salário menos um dia. E isso eu estou falando, vou dizer aos irmãos, eu estou falando da melhor coisa que pode acontecer, viu? Porque cortar um dia faz parte. Pior é do outro lado, a pessoa diz, não precisa vir mais não. É pior ainda. Ninguém faz, irmão. E porque para Deus a gente não honra o Senhor? Lá em Malaquias, o Senhor está repreendendo Israel, dizendo assim: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? Diz que eu sou seu pai, que eu sou seu Senhor. E as reuniões da igreja são estabelecidas por Ele, irmão. Por Ele, não é invenção de homem, não. Os irmãos estavam lá reunidos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, estavam lá. Eu não vou hoje não, porque eu estou cansado. Irmão, você pode estar cansado, mas o Senhor está convidando você a pagar o preço, o mesmo preço que Ele pagou antes. Ele também pagou o preço. Então, o Senhor quer trabalhar em nós. A visão, o que eu estou falando aqui é só o começo, é só uma parte. A gente não vai ficar o tempo todo empolgado, sem visualizar aquilo que Deus quer de fato fazer. Qual é a obra dele? Formar Cristo em nós. Agora, é muito importante falar da visão que o Senhor tem nos dado, porque você começa a entender o que Deus fez ao longo dos séculos e o que Ele está fazendo hoje. Era necessário ter irmãos e irmãs vivendo esse testemunho para que Deus pudesse recuperar aquelas coisas que foram perdidas pelo cristianismo, que se tornaram testemunhos de homens, o catolicismo romano e as denominações protestantes. Aí você que está atento aí na leitura, porque o tempo já está acabando, você vai dizer assim: sim, meu irmão, beleza, sexta carta, Filadélfia, mas tem mais uma, não tem? Acabou em Filadélfia? Tem mais uma, né? E aí, meu irmão, você estava falando dessa visão maravilhosa, Filadélfia, mas tem mais uma carta, não tem? Tem. Qual é? Perigo, irmão. O perigo está aí em Laodiceia. Laodiceia, sabe o que é Laodiceia? Claro, né? É a fase seguinte, porque aqui o Espírito Santo está correndo o tempo aqui, de Éfeso a Laodiceia. A fase seguinte e última é o período de Laodiceia. Laodiceia é opinião do povo comum. Infelizmente, irmãos, não dá mais tempo, mas dá para resumir em poucas palavras. Infelizmente, o que foi que aconteceu? Na história, irmãos que começaram nesse mover do Senhor em direção a Filadélfia, que viram essas verdades, que vieram reunir unicamente debaixo do nome do Senhor, uma parte desses irmãos se dividiu. Uma parte deles se orgulhou e viraram Laodiceia.
Por isso, é até um alerta para nós. É como alguns irmãos dizem: o perigo de Filadélfia é cair em Laodiceia. Porque o Senhor está dizendo ali na carta que Ele aprova o que Filadélfia faz. Porém, quando você vai ler a carta a Laodiceia, eu não vou ler agora, mas você conhece, e a Bíblia está aí na sua mão, você pode ler a hora que você quiser. Quando você vai ler a carta de Laodiceia, você vai ver que ali é uma parte do povo do Senhor que se orgulhou, que recebeu muito do Senhor, e porque recebeu muito, olhou para si e falou assim: olha como eu estou rico e abastado, não tenho falta de coisa alguma. Perigo terrível. É quando você diz assim: ó, aqui nós estamos bem, não precisamos dos irmãos. Deus nos guarde. A igreja é uma, irmãos. Onde você encontra um filho de Deus, onde você encontra um irmão, uma irmã, está ali sua família. Mesmo que você não concorde com algumas práticas dele, mas se ele nasceu de novo, ele faz parte do mesmo corpo que você faz. Então não tem isso de não preciso dos outros irmãos, aqui está bom. Deus nos guarde. Então Laodiceia é o que aconteceu na história. É uma parte de Filadélfia que se orgulhou, mas caiu tão feio. Não foi pouca coisa não. Caiu tão feio que quando você vai ler a carta a Laodiceia, o Senhor diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, a queda foi tão grande que Jesus está do lado de fora, batendo para ver se alguém entra. E ele está falando da igreja. Nós usamos esse versículo, irmão Otimani fala assim: a gente toma esse versículo emprestado para pregar o evangelho, né? A gente fala para os pecadores, né? Para as pessoas que não conhecem o Senhor: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não, abra a porta do seu coração, receba Jesus. A gente fala isso, mas na verdade, esse versículo foi escrito para a igreja. Então o perigo, é por isso, irmãos, que nós não, é uma forma de Deus nos guardar. E eu estou encerrando. É uma forma de Deus nos guardar. A gente não fica enfatizando essa visão: nós somos assim, nós somos assado, nós não temos nome. Não, a gente vive a visão. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar muito de si mesmo, você começa a se achar muita coisa. Você começa a olhar para você: rapaz, quanta riqueza eu recebi. Mesmo que você diga que foi de Deus, mas foi de Deus, mas você está olhando para você. Aí vem o orgulho, e a Bíblia diz que a soberba vem antes, precede a ruína. É Laodiceia. Há um grupo de irmãos na história, porque isso aqui é profecia, se concretizou, se cumpriu. Há um grupo de irmãos na história que passaram por Filadélfia, mas caíram em Laodiceia. É desse orgulho, é dessa queda que nós devemos pedir ao Senhor para nos guardar, nos mantermos na simplicidade, amando os irmãos, guardando a sua palavra e não negando o seu nome. Essa é a simplicidade do Senhor. Com a ajuda dele, vamos nos manter assim, amém? E na semana que vem, permitindo Deus, a gente volta para 2 Crônicas 17 para falar sobre Josafá lá de novo, sobre um outro ponto. Oi? Senhora, meu irmão. Sim, meu irmão. Entendi. Ah, tá. A irmã falou que eu respondi hoje. No próximo domingo eu respondo? Tá bom. Eu vou pegar a sugestão da irmã por causa do horário. No próximo me lembra que a gente responde. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti a Tua palavra mesma. Se em alguma coisa falhamos diante do Senhor, queremos pedir perdão, queremos pedir purificação do Teu sangue.
e agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem nos mostrado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem nos mostrado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.